Diz assim o texto, 2 Coríntios 4, do verso 1 ao 9. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Certa vez, irmãos, eu ouvi uma pessoa falar uma frase que dizia assim: crente, cristão de verdade, é igual chá. Quanto mais a água ferve nele, mais ele exala o seu cheiro e o seu sabor. E eu tenho aprendido ao longo dessa carreira ministerial, e vendo na Bíblia também exemplos de muitos homens e mulheres de Deus, que muitas vezes isso acontece conosco de fato, até mesmo quando estamos desenvolvendo um ministério, desenvolvendo um serviço do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Ele, mesmo fazendo a obra de Deus, ele encontrava algumas dificuldades, encontrava algumas resistências, encontrava diante das pessoas de quem ele esperava receber uma motivação, um ânimo, uma força, uma esperança, ele encontrava justamente o contrário. Ele via a oposição. E Paulo nos chama muita atenção porque, quando nós falamos de coragem, eu olho para este homem, personagem da Bíblia, e vejo alguém a quem o Espírito Santo lhe encheu de coragem. Vejo alguém escolhido de Deus, a quem o próprio Senhor Jesus foi em busca dele, num dos momentos em que ele estava perseguindo os cristãos, pela sua fé numa religiosidade inócua, que não operava nada na sua vida, mas de repente ele viu Jesus se manifestando a ele, Jesus o chamando, e ele percebeu que tudo aquilo que ele estava crendo, toda a construção religiosa que ele tinha feito para a sua vida, estava errada. E foi um homem que teve coragem para aceitar a desconstrução de toda uma vida que tinha lhe dado prestígio na sociedade, que tinha lhe dado poder diante dos religiosos daquela época, e de repente a gente vê um homem se submetendo a pessoas simples, as mesmas pessoas a quem ele perseguia antes, para aprender ou reaprender a verdadeira religião, aquela que reaproxima o homem de Deus. E era através de Cristo Jesus, pela graça, não por obras, não pelo que ele fazia, entendendo ser merecedor de algo de Deus, mas ele percebia que por mais que ele fizesse, isso não lhe tornaria alguém merecedor da graça do Senhor Jesus, salvando, reconciliando ele com Deus. Me lembra aquela passagem em que ele foi preso juntamente com Silas, porque estava pregando o Evangelho, porque estava fazendo a vontade de Deus, foi preso de forma injusta, mas lá na prisão ele não desanimou, pelo contrário, ele louvava ao Senhor, e de repente o Senhor se manifesta a ele mais uma vez, e faz com que as grades daquela prisão, por meio de um terremoto, viessem a serem abertas, as cadeias se quebraram, e de repente eles estavam livres, mas a liberdade que eles queriam, eles já tinham. Era a liberdade dada por Jesus.
Então eles não saíram daquele lugar, preservando assim a vida do carcereiro, e conseguiram levar liberdade para a vida do carcereiro e da família do carcereiro, pregando o evangelho, levando a salvação do Senhor Jesus até a casa daquele homem. Então eu olho para a palavra de Deus e eu vejo pessoas que, embora estivessem fazendo a vontade do Senhor, passaram por momentos de aperto, passaram por momentos de sufoco, que poderiam levá-los ao desânimo. Eu olho Pedro, por exemplo, quando depois de ter negado a Jesus, depois de ter visto Jesus subir a cruz, depois de ter visto Jesus sendo humilhado, aquele que ele tinha como filho de Deus, mas não compreendia que Jesus precisava passar por aquilo tudo. E de repente Jesus é morto, e Pedro volta com seus amigos, discípulos, e num determinado dia, à beira do mar, ele diz assim: vou pescar. Como quem estivesse dando um passo atrás, voltando na história da sua vida. Mas Jesus não deixou que ele fizesse isso. Jesus apareceu e o chamou para uma conversa elucidadora, reconciliadora, por meio de um perdão maravilhoso que só a graça de Jesus pode trazer para a nossa vida. Mas eu também olho na palavra de Deus histórias como do jovem Josué, lá no Antigo Testamento, no tempo em que a graça ainda não era tão conhecida assim entre os homens, no tempo em que prevalecia a lei. E eu vejo aquela passagem que está logo no início do livro de Josué, capítulo 1, quando Deus chama Josué para uma conversa pessoal. E nesse texto, se você abrir sua Bíblia, Josué capítulo 1, você vai ver que Moisés estava morto. Deus chama Josué para uma conversa já dizendo: meu servo Moisés é morto. Mas agora, a expectativa e os planos de Deus estavam todos voltados para a figura de um jovem que tinha uma grande missão. E Josué já tinha vencido algumas batalhas sob a liderança de Moisés, mas agora o líder era ele. Josué já tinha demonstrado que o desânimo era algo que não fazia parte da sua vida. Quando ele e os outros espias foram enviados para olhar a terra de Canaã, dos 12, somente Josué e Calebe voltaram trazendo boas notícias. As notícias eram as mesmas, mas o que eles trouxeram de diferente dos outros era a interpretação dos fatos. E eles disseram para Moisés e para o seu povo tudo aquilo que os outros disseram. De fato, a terra é boa, a terra que mana leite e mel, lá tem gigantes, tem povos que são difíceis de serem vencidos, mas no coração de Josué estava a convicção de que no nome de Deus, do Deus vivo, a quem eles serviam e em quem eles criam, eles teriam a vitória, eles conquistariam aquela terra. Então, eu vejo que o desânimo pode e tenta fazer parte da vida de nós cristãos, mas a maneira como nós interpretamos as circunstâncias, as situações, é que vai fazer diferença na nossa vida. Nesse texto, Paulo começa dizendo: tendo este ministério, ou seja, esse serviço, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não desanimamos, não desfalecemos, mas pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não andando com astúcia, diz Paulo, nem falsificando ou adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E aí nós vemos como que Paulo traz para nós uma receita para combatermos o desânimo que muitas vezes toma conta do nosso coração, ou tenta tomar conta do nosso coração. O desânimo que muitas vezes tenta fazer com que o nosso Deus saia da nossa frente, ou seja, com que nós venhamos a tirar o nosso Deus da nossa frente. O desânimo que muitas vezes tenta nos levar a desistir da caminhada com Jesus. Paulo fala sobre 3 coisas aqui. Ele diz que ele rejeita os padrões seculares, ou seja, os padrões do mundo. Ele diz, em segundo lugar, que ele não andava com astúcia, ou seja, mas ele vivia a verdade. E é o que nós devemos fazer. E em terceiro lugar, ele diz que ele não adulterava e nem falsificava a palavra do Senhor. Se nós olharmos
o carinho como o apóstolo Paulo se refere à palavra de Deus, a vivência da palavra de Deus e a vivência pela palavra de Deus, nós vamos entender que desde o princípio da criação, Deus sempre deu a importância à sua palavra. E disse Deus: haja luz. Pela palavra Deus criou a humanidade. E pela palavra Deus sustentou a humanidade, Deus tem sustentado a humanidade. E no passado, quando Josué, por exemplo, recebe um chamado de Deus, ele ouve a palavra de Deus. E Deus disse para ele: levanta-te, Josué, dispõe-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, e vocês vão à terra que eu estarei dando para vocês, filhos de Israel. Deus disse para Josué que toda a terra que ele pisasse, que a planta dos seus pés pisasse, seria dele, Deus lhe daria. Deus disse a Josué que as bênçãos do Senhor não têm limite sobre as nossas vidas. O que limita as bênçãos de Deus nas nossas vidas é a nossa fé. E quando nós não crescemos na fé, nós ficamos muitas vezes estagnados numa vida espiritual que não nos nutre, que não nos traz experiências novas, que não nos faz vencer. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós vemos que Deus criou o mundo pela palavra, Deus sustentou e tem sustentado o mundo pela palavra, e é pela palavra de Deus que nós temos a nossa fé sendo acrescentada a cada dia. Josué recebe aquela palavra de Deus, justamente porque Deus estava percebendo que seria um momento difícil para um jovem assumir uma liderança de um povo, assumir o lugar de Moisés. Mas Deus diz assim para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Irmãos, quando Jesus deu uma ordenança aos seus discípulos e à sua igreja, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós percebemos que o desejo de Deus é de caminhar conosco, não nos desamparar. Deus sabe que nesse mundo nós temos e teremos sempre aflições. Deus sabe que o pecado habitou a humanidade, mas enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos suscetíveis ao pecado. Mas Deus não nos deixou só. Essa é a grande questão a qual nós temos que nos apegar. Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos deu Jesus para caminhar conosco. E Deus nos deu promessas. Promessas de não nos desamparar e de estar conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? Então eu olho para a vida daquele jovem, lá no tempo da lei, ainda não conhecia a graça de Jesus, mas estava percebendo que no coração de Deus havia graça sobre a vida dele. Ele disse: ninguém poderá te resistir, eu estarei contigo todos os dias da tua vida, eu não te deixarei nem te desampararei. Simplesmente, Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Mas Deus disse para ele ter um cuidado de fazer tudo conforme a lei que ele tinha dado a Moisés. E a lei era uma maneira de se traduzir a palavra de Deus. Ele disse: olha, não se desvia nem para a tua direita, nem para a tua esquerda, ou seja, se mantenha no caminho da palavra de Deus. E Josué se apegou àquela palavra do Senhor naquele dia. Ele não desanimou. Ele liderou o povo de Israel até o final. Eu quero contextualizar e aplicar essa palavra na nossa vida hoje, irmãos, na tua vida, no que se refere à tua família, à tua casa, aos teus projetos, na tua profissão, no seu dia a dia. E muitas vezes nós queremos ver um Deus de uma forma diferente, um Deus que está lá na igreja nos domingos, nos cultos, mas às vezes nós excluímos Deus do nosso dia a dia. E nós olhamos para a palavra do Senhor desde o início ao fim, a vontade de um Deus manifestada através da sua palavra, dizendo que Ele estaria conosco todos os dias. E todos os dias implica em todos os momentos, em todas as situações.
Às vezes as circunstâncias tentam nos desanimar, irmãos. Mas se nós cremos que o Senhor está conosco, existe uma predisposição de Deus de estar conosco, tudo pode mudar na nossa vida. A nossa interpretação pode mudar e as coisas podem acontecer de uma forma diferente. Mas uma outra coisa que Paulo disse nesse texto, ele falou que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E a pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos agora é: por que Paulo diz que o evangelho ainda está encoberto? E para quem ele diz que o evangelho ainda está encoberto? Quem são estas pessoas a que Paulo está se referindo aqui? As pessoas que se perdem no meio do caminho. As pessoas que durante sua caminhada de vida, às vezes conhecem Jesus, às vezes ouvem o evangelho, mas não permitem viver o evangelho de uma forma viva, de uma forma eficaz. E eu olho para a palavra e eu vejo Jesus explicando isso. Lá em Lucas capítulo 8, quando ele fala da parábola do semeador. E Jesus diz assim para os seus discípulos e para as outras pessoas que estavam ali: eis que o semeador saiu a semear. E essa semente a qual Jesus se referia era a palavra de Deus, o evangelho. E ele fala que aquela semente caiu pelo menos em 4 tipos de solos. O primeiro, o solo da beira do caminho. O segundo, ele diz que caiu num terreno rochoso, poucas terras sobre rochas, sobre pedras. O terceiro, ele diz que caiu sobre uma região de espinhos, uma terra que já tinha espinhos ali. E no quarto, ele diz que caiu numa terra boa e fértil. E depois, o próprio Senhor Jesus vai explicar esta parábola para os seus discípulos, a pedido deles. E Jesus diz que aqueles que estavam junto do caminho eram as pessoas que ouviam o evangelho, mas depois vinha o diabo e tirava-lhes do coração a palavra, para que eles não viessem a se salvar se crescem. Então, Jesus está falando que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos a opção de crermos ou não nela. E quando nós cremos, nós começamos a desenvolver o processo da nossa salvação. E Jesus deixa claro que existe um opositor diante disso tudo. E às vezes nós erramos porque pensamos que na nossa vida nós podemos desenvolver uma caminhada sós. Erramos porque pensamos que na nossa vida não existe o mal que muitas vezes luta contra nós. E Jesus fala nessa parábola de forma muito clara, irmãos. A semente foi lançada à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. E Jesus explica depois, aquelas aves que vieram e comeram a semente, representavam a figura do nosso inimigo maior, que nos rouba, que nos tira a palavra, nos impedindo de crer e nos impedindo de sermos salvos. Aonde entra isso na minha vida e na sua vida? Dia após dia nós temos a oportunidade de vivermos e vermos as coisas que Deus tem preparado para nós. Isso é uma forma de nós vermos a palavra de Deus já em ação. Existe a palavra de Deus que é revelada. E essa palavra de Deus revelada é uma palavra que se traduz por atitudes, por milagres, por acontecimentos. Então, dia após dia, nós temos a oportunidade de nos alimentarmos de uma palavra que é viva, de uma palavra que pode trazer mudança para as nossas vidas. Mas dia após dia, nós temos embates com relação àquele que quer nos roubar essa palavra. E o que significa isso? Eu, você, nós podemos crer, nós podemos agir diante da palavra de Deus, mas muitas vezes nós retrocedemos. E aí que nós entendemos que uma das grandes armas do maligno contra nós se chama desânimo. Se chama desânimo. Os problemas vêm, mas as misericórdias do Senhor vêm junto, irmãos. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas
A questão é que viver debaixo da misericórdia do Senhor é uma questão de fé. É uma questão de suportar as aflições e crer que no final tudo vai dar certo. É uma questão de saber que, se às vezes estamos passando por dificuldades, nós estamos sendo tratados, porque temos um Deus que nos prometeu o quê? Estar conosco todos os dias das nossas vidas, de não nos desamparar. Agora você crê nisso? Talvez você hoje esteja passando por uma grande dificuldade, enfrentando um grande problema, pode ser lá na sua casa, algo que não dependa de você. E aí você recorre ao seu Deus, mas você não tem visto uma ação de Deus. Mas a questão é que você já viu a ação de Deus outras vezes na sua vida. O mesmo Deus em quem você confia hoje, de quem você espera hoje uma atitude, lá no passado, já se manifestou a você, já te mostrou quem Ele é e o que Ele pode fazer por você. Mas a questão é, a ansiedade do nosso coração trabalha contra a nossa esperança e muitas vezes produz desânimo na nossa vida. Desanimamos de orar, desanimamos de perseverar e por isso deixamos de crer. E quando nós deixamos de crer, o elo que liga a corrente, que nos ata aos céus, ao trono de Deus, esse elo que se chama fé, se rebenta, se rompe. E aí nós ficamos só. Por isso que nas nossas mãos está o controle, irmãos, de ligarmos ou desligarmos a participação de Deus na nossa vida. O desânimo pode nos afastar, sim, mas quando nós decidimos viver a palavra de Deus, nós persistimos e nós encontramos a vitória no final. E quando Jesus fala da parábola do semeador, na verdade ele vai construindo justamente, ele começa da pior situação, aquela na qual nós somos vítimas do inimigo maior, de Satanás, o diabo. Ele fala claramente a palavra diabo aqui. É o Senhor Jesus que se refere ao maligno. Mas depois ele diz, olha, existe aquela semente que é lançada sobre a pedra, e os que estão sobre a pedra, estes são aqueles que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raízes profundas, apenas creem por algum tempo, mas no tempo da tentação eles vão se desviar da palavra. Então Jesus fala de pessoas a quem Satanás tem o poder de roubar aquilo que Deus lhe deu. Em segundo lugar, Jesus fala de pessoas que recebem a bênção do Senhor, a palavra de Deus, talvez se encontram com a misericórdia do Senhor todos os dias nas suas vidas, mas de repente, por não criarem raízes profundas nessa palavra, nesse relacionamento com o Senhor, ao vir uma tentação, e irmãos, tentação vem sobre a vida de todos. Ao vir uma tentação, Jesus diz que eles se desviam. E em terceiro lugar, Jesus fala daqueles que são como a terra que está entre os espinhos. Eles ouvem a palavra, eles vão adiante, eles conseguem até mesmo crescer um pouco, desenvolver, mas logo são sufocados com os espinhos. E o que Jesus explica é que esses espinhos, na verdade, simbolizam os cuidados e as riquezas e os deleites da nossa vida aqui, e que impedem que nós venhamos dar frutos com perfeição. Queridos, neste terceiro estágio, eu consigo encontrar, visualizar muitos cristãos hoje. A palavra de Deus, ela frutifica em parte nas suas vidas, mas porque ela concorre com as coisas desse mundo. Preste atenção nos valores que você tem construído. O que tem representado uma divindade na sua vida? O grande erro dos cristãos hoje é achar que divindades são estátuas, são imagens, são ícones. Mas muitas divindades têm sido construídas nos corações dos cristãos, concorrendo com a pessoa de Deus, do Deus verdadeiro. A vida,
os valores, as riquezas. O cristão, ele tem que avaliar o seu coração a todo instante e verificar se Deus continua no topo, no primeiro lugar da sua vida. Então, de fato, irmãos, há crentes que o evangelho ainda está encoberto nas suas vidas. O apóstolo Paulo fala isso. Mas, quando nós olhamos para esta palavra do apóstolo Paulo, ele diz o porquê. No verso 4, olha aí, 2 Coríntios 4, 4. Ele fala que nestas pessoas, para quem o evangelho que é pregado, o evangelho verdadeiro está encoberto, o evangelho está encoberto porque o Deus deste século cegou o seu entendimento. Verso 4 ele fala assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E quando Paulo se refere ao Deus deste século, a palavra século aqui, que vem do grego, a língua original do Novo Testamento, ela não traz aqui o significado de um período de 100 anos. Século aqui se refere ao mundo, aquilo que nos remete às seduções e às vaidades que o mundo nos oferece. Então, quando Paulo fala que é o Deus desse século que cega o entendimento das pessoas, em primeiro lugar ele se refere ao Deus deste mundo, e a Bíblia diz que é Satanás de fato o Deus desse mundo. Mas nós poderíamos também perceber que, quando ele se refere ao Deus desse século, ele está falando de um Deus da vida secular. A maneira com que o mundo apresenta a Deus, por exemplo. Nós às vezes nos deparamos com pessoas, até mesmo cristãs hoje, que querem ver um Deus secular, um Deus que os serve e que não é Senhor de suas vidas, um Deus que caminha às margens da sua vida e que é chamado nos momentos necessários, mas não é um Deus participativo, não é um Deus presente, não é um Deus que influencia, não é um Deus que é contemplado a todos os instantes, um Deus que é servo e não Senhor. E no verso 5, olha aí, Paulo explica justamente isso: nós pregamos a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Agora, o que isso tem a ver com desânimo na nossa vida? Ele fala: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A fonte de desânimo, irmãos, muitas vezes é uma ação maligna na nossa vida, que tenta cegar o nosso entendimento, que vem pela luz da palavra de Deus. E aqui ele fala exatamente isso: o desânimo impede que resplandeça a luz do evangelho na nossa vida. Talvez você hoje esteja passando por uma situação assim. Filho afastado do reino de Deus, marido que ainda não se entregou a Jesus, esposa que não compreende a sua vida cristã, um casamento que talvez esteja passando por dissabores terríveis, esfriamentos nos sentimentos. Talvez você esteja passando por uma dificuldade no seu trabalho, uma incompreensão. Talvez o desemprego já esteja batendo a porta da sua casa. Talvez você esteja percebendo um grande abismo se avolumando diante de você. E você tem duas opções nesse momento: ou você vai crer que o Deus a quem você confessa ser Deus da sua vida caminhará contigo, estará contigo e te dará vitória, ou você vai desanimar, você vai retrair e você vai voltar na sua caminhada. Nós olhamos, irmãos, um Deus que é presente. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: porque Deus não nos tem dado um espírito de temor, de covardia, de desânimo, mas tem nos dado o quê? Um espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Nós precisamos nos apegar a esta palavra hoje, queridos.
Eu não sei se, diante da situação das nossas vidas, nós vamos conseguir vencer. O que nós precisamos crer é que o Senhor estará conosco todos os dias, porque é a fé num Deus presente que vai nos dar a vitória. Paulo disse que quando ele estava fraco, é que ele se sentia forte, porque era o poder de Deus que agia na sua vida. Entenda isso. Você pode estar tentando ser uma pessoa desanimada diante da situação, até mesmo porque você está vendo uma impossibilidade, uma fraqueza espiritual na sua vida, mas creia que o Deus de Paulo é o mesmo Deus seu. E da mesma forma que Paulo disse, diante das suas fraquezas, ele conseguia ver o poder de Deus o reabilitando, agindo. Esse Deus também age hoje, irmãos. Às vezes eu vejo uma igreja abatida, às vezes eu vejo uma igreja sofrida, às vezes eu vejo irmãos querendo desanimar. A minha vontade é de estar junto, caminhando, lutando, comprando a briga de todos. Agora eu creio que existe um Deus que faz isso. Ele está em nós, Ele age por meio de nós, Ele age em nós. A palavra de Deus nos fala isso. Por que às vezes nós não aceitamos viver com a participação desse Deus na nossa vida? Será que o que Ele tem nos pedido é muito, irmãos? Paulo coloca no início do texto que ele precisava rejeitar os padrões seculares, os padrões mundanos. E era assim que ele vencia o desânimo. Ele controlava o seu coração, os seus valores, ele andava na verdade. A sua vida era um testemunho vivo da palavra de Deus. E Paulo diz que ele vencia o desânimo, não tentando falsificar a palavra de Deus. Essa é a grande questão de muitas vezes crentes lerem a palavra de Deus e ajustarem a sua consciência aos seus erros. Irmãos, eu estou falando para uma igreja inteligente. E quando nós falamos com pessoas inteligentes, quando nós lidamos com pessoas inteligentes, existe um lado bom e existe um lado ruim. Porque as pessoas inteligentes têm o poder de manusear, por exemplo, palavras. Pessoas inteligentes têm o poder de formar opiniões. Mas o grande problema é que, quando as palavras que são manuseadas, manipuladas, são as palavras de Deus. Nós não temos o direito de usar a palavra de Deus para justificar os nossos erros. Nós não temos o direito de usar a palavra de Deus para nos mantermos, por exemplo, em alguns pecados e ajustarmos as nossas consciências. Porque senão, de fato, essa palavra não vai fazer diferença na nossa vida. E é nessa hora que o servo de Deus precisa absorver a palavra da forma como ela é dada por Deus diretamente. E o que Paulo está falando é que ele vivia isso. Tinha momentos de embate na sua vida, mas o cuidado com a palavra era permanente. Um evangelho vivo, um evangelho pleno, que fazia do homem um servo do Senhor. Então, às vezes nós queremos manipular a palavra de Deus e fazermos de Deus o nosso servo. Às vezes nós queremos manipular a palavra de Deus e acharmos que Deus é obrigado a fazer ou dar as bênçãos para as nossas vidas. Mas, irmãos, quando o nosso coração vive de fato a experiência de um servo, a experiência de alguém que reconhece que Deus é o Senhor, a experiência de alguém que coloca Deus no topo da sua vida, as coisas mudam, as interpretações dos fatos mudam também, a interpretação da palavra muda. Essa é a essência do Evangelho. Ela desmascara o pecador, e ela coloca o homem na sua posição de quem de fato precisa do perdão de Deus. E esse perdão só vem por meio da pessoa do Senhor Jesus. Então, por pessoas inteligentes que somos, nós devemos entender então esta palavra e reconhecermos todos os dias a necessidade, irmãos, do perdão de Deus na nossa vida. Não há um justo sequer na face da terra, diz a palavra de Deus. Não há quem não peque. E se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo e estamos fazendo Deus mentiroso.
Entenda isso. Não desanime na sua caminhada. Não enxergue nas suas impossibilidades um motivo para você parar, desistir dos propósitos de Deus para a sua vida. Mas pelo contrário, faça como o apóstolo Paulo fez. Se fortaleça pela palavra, rejeitando os padrões do mundo e se preservando em santidade diante do seu Senhor, diante do seu Deus. Finalmente, irmãos, Paulo toca numa questão importante na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo. E se é o Espírito Santo que está em nós, ele exige um ambiente de santidade dentro do nosso coração, na nossa mente. E desde o início da criação, Deus já concedia o Espírito Santo a algumas pessoas para cumprir um propósito através daquelas vidas. Mas quando o profeta Isaías levanta sua voz para profetizar acerca dos tempos de Jesus Cristo e das bênçãos que viriam com ele, em Isaías capítulo 11, verso 2, nós vemos a palavra de Deus dizer assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós vemos aqui 6 características do Espírito Santo dadas por Deus, formas que o Senhor pensou e planejou, de que quando nós recebêssemos o Espírito Santo e o colocássemos no nosso coração, e conduzíssemos a nossa vida em conformidade com os padrões do Espírito Santo, nós venceríamos o desânimo, nós venceríamos o medo, nós venceríamos as fraquezas. Agora pensa comigo, por que quando Jesus estava caminhando com seus discípulos, falando acerca dos valores do reino de Deus, falando dos projetos, dos propósitos de Deus para continuar a sua igreja, Jesus vai à cruz, Jesus vence a morte, ressuscita e volta ao encontro dos seus discípulos, e ele percebe homens que tinham desanimado, e ele se dá conta de que todo aquele tempo que ele passou com os seus discípulos, mostrando o seu poder, fazendo milagres, sustentando-os na fé, parecia que tinha caído por terra. Irmãos, se os discípulos que caminharam com Jesus, presenciaram os milagres de Jesus, receberam a palavra diretamente por Jesus, desanimaram, fracassaram na sua fé, que dirá nós hoje? Que dirá a igreja de hoje? E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: eu subirei ao Pai, mas eu rogarei que vos mande um outro Consolador, a saber, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, como profetizou Isaías, ele viria agora para habitar permanentemente na nossa vida. Jesus não queria nos deixar só, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até o final do mundo. E ele então pede a Deus que nos mande um Consolador, um outro Consolador, Paráclitos, no grego, que significa conselheiro, ajudador, alguém que viria para estar dentro de nós, alguém que seria o Deus presente na nossa vida. Entenda, irmãos, não um Deus às margens do nosso caminho, mas um Deus presente e permanente no nosso caminhar, todos os dias das nossas vidas. E quando o Espírito Santo vem e age em nossa vida, nós começamos a ver manifestações de Deus todos os dias. O desânimo vai embora. Há muitos tipos de depressões que vão embora também, porque entendemos que há depressões que são somáticas, precisam ser tratadas pela medicina, mas há muitas depressões que são de cunho espiritual e que não há remédio que vai curá-las, a não ser o dom do Espírito Santo nas suas vidas. E aqui Deus se refere ao Espírito Santo que traz entendimento, que traz sabedoria, o Espírito Santo que dá conselho, o Espírito Santo que nos fortalece
nos momentos das nossas fraquezas. O Espírito Santo que traz conhecimento e, por último, o Espírito Santo que traz o temor do Senhor na nossa vida, irmãos. E aí o autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 16, ele diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno ou necessário. Quem Deus destinou para ser o nosso ajudador? O Espírito Santo. E nós precisamos crer, perceber e viver na presença do Espírito Santo na nossa vida, preservando-nos em santidade, preservando-nos no desejo de andar conforme os seus padrões. Isso é fundamental, irmãos. Isso é fundamental. Se até nos nossos relacionamentos conjugais, por exemplo, há exigências por parte dos cônjuges para permanecerem juntos na caminhada aqui a dois, da mesma forma, irmãos, na aliança que nós fizemos com Deus através de Jesus, Deus nos dá exigências para estar presente nas nossas vidas. Nós temos a opção todos os dias, quando acordamos, ou vamos viver um dia na presença de Deus, segundo os padrões de Deus, ou vamos dizer não para o Senhor e vivermos sozinhos aquele dia. A grande questão é motivação e coragem. E o Espírito Santo é o encorajador das nossas vidas também nesses momentos. O autor aos Hebreus diz, capítulo 12, portanto nós também, preste atenção nessa palavra, estando rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós precisamos fazer. Deixa de lado todo desânimo, querido. Deixa de lado todo pessimismo. E creia que Deus age na sua vida por meio do Espírito Santo que está em você. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o seu intercessor. Ele te capacita, ele te ajuda nos momentos das suas fraquezas. Mas nós não podemos esquecer a nossa essência. Essa é a grande questão. Às vezes nós cremos que somos agraciados pela pessoa de Jesus e do Espírito Santo na nossa vida, mas nós nos esquecemos que somos homens, que somos falhos, que na nossa essência nós somos barro, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz no verso 7, temos porém este tesouro em vasos de barro. Mas para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, diz o apóstolo. A nossa essência ainda é barro. A palavra homem vem do latim homo, humus, deriva de humus, que significa terra. E da mesma forma que Deus nos fez do barro, Deus usa a figura do vaso de barro para representar a nossa vida. E lá no livro do profeta Jeremias, quando Deus viu o povo de Israel, a nação de Israel já caída, decaída em seus pecados, desanimada, sem coragem de reatar os seus laços e a sua aliança com Deus, Deus diz ao profeta Jeremias assim, vai até a casa do oleiro e veja lá o que está acontecendo. Jeremias obedece à voz do Espírito Santo e ele vai à casa do oleiro e ele vê ali um vaso de barro sendo feito, e o vaso se estragou e o oleiro teve que quebrar todo aquele vaso, amassar novamente o barro e refazê-lo. E Deus fala para Jeremias por meio do Espírito Santo, assim é o meu povo de Israel e assim eu vou fazer com vocês. Talvez hoje a gente esteja passando por dificuldades nas nossas vidas. Creia que é Deus trabalhando em nós para nos dar a forma do vaso que Ele sonhou, que Ele planejou para as nossas vidas. Mas somos vasos de barro, porque o tesouro que está dentro de nós
é mais importante, é mais valioso do que nós mesmos. Não podemos esquecer a nossa essência. Apesar de termos um grande tesouro, de termos o Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos caminhar com a consciência de que somos barro, de que somos falhos, de que somos pecadores. E isso vai fazer total diferença na hora de enfrentarmos as situações, as dificuldades da vida aqui. Então Paulo diz, por isso que nós temos esse tesouro como em vasos de barro. Queridos, esse tesouro é a riqueza da iluminação do verdadeiro Evangelho. Mas o vaso de barro somos nós mesmos. E nós não valemos mais do que o nosso conteúdo. Preste atenção nisso. Deus não está em você para que a sua vontade seja feita. Deus está em você para que a vontade dele de te trazer salvação, vida eterna, vida abundante, se concretize na sua vida. Seja hoje, a partir de hoje, um vaso de barro, trabalhado por Deus, que valorize o seu conteúdo, um tesouro que está dentro de você, sabendo que ele vale mais que a sua vida. E sabe qual vai ser a consequência disso? Paulo conclui esse texto aos Coríntios dizendo, em tudo, irmãos, nós somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Ficamos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. As tribulações, irmãos, não conseguirão nos angustiar. As situações da vida poderão nos deixar até perplexos, mas elas não poderão nos desanimar. Às vezes, pessoas poderão nos perseguir, mas Deus não vai nos desamparar. As lutas poderão até mesmo nos abater, mas a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida é de que nós nunca seremos destruídos. Amém?